Às vezes a gente quer se livrar da dor, né? Às vezes a gente acha que a dor ela é de toda ruim. Na verdade, eu só tô aqui hoje, né, para contar a minha história por causa de uma grande dor, né? De algo que durante muito tempo foi motivo de muita vergonha, né? Que eu não contava, não gostava de falar sobre isso, mas com certeza é aquilo que fez com que eu passasse por muitas coisas. Você está, de repente, numa dor intensa que você acha que não tem saída, que não tem. Você vai morrer naquilo, né? E o Senhor me tirou daquele lugar. Amém. Então, na verdade, esse é o que me move, né? Eu saber que eu saí de um lugar. E da onde que eu saí, né? Bom, vamos lá, eu vou resumir assim para vocês. Eu me batizei com 15 anos numa igreja bem tradicional. Só eu era crente na minha casa, né? Meus pais não eram, meus pais tinham um bar na época, enfim. E me batizei com 15 anos nessa igreja, tipo assim, não tinha essa questão de preparação, tipo, lá o batismo tá rolando e você sentiu no coração, você E vai se você vai. batiza. E eu fui para assistir um batismo de um primo meu, para ficar, né, fazer companhia para ele, e chegou lá, enfim, o Senhor me chamou para as águas e naquele dia eu me batizei. E quando eu cheguei em casa, eu ainda estava com o cabelo molhado ainda, aí olharam para mim assim, minha mãe, o que que você fez? Uau! Eles sabiam que você estava indo lá pra isso, pra ver o seu primo. É isso, para ver meu primo, não para mim me batizar, né? Em 15 anos, numa igreja muito tradicional, Tradicional. né? Que tinha muita religiosidade, enfim. Quando elas olharam para mim assim, falaram assim, cara, o que que você fez, né? A minha mãe falou assim, você se batizou, né? Aí eu falei sim. Aí a minha irmã, você é louca, porque você fez isso? E aí eu comecei a chorar na hora de arrependimento de ter me batizado, De ser batizado. né? Meu Porque, Deus. poxa vida, com 15 anos, não ia pra igreja. E aí eu tive que usar a saia, coisa que eu não usava, né? Deixar meu cabelo crescer, ficar comprido. Sem sobrancelhas, né? Sem poder tirar sobrancelha, sem se depilar, sem usar brinco, anel, nada disso podia, né? Eu me batizei nesse contexto, mas o Senhor o Senhor, ele preparou amigas. Na verdade, eu tive amigas dentro da igreja que me ajudaram muito naquele processo de. Processo. A gente fala de mocidade, né? A gente não se fala mais isso, né? Hoje em dia é adolescência, mas na minha época se falava mocidade, né? E, enfim, sempre dentro da igreja. Essa igreja tem, tipo assim, segunda tem um culto ali, terça tem um culto ali, sabe? Então eu ia pra igreja a semana inteira. Na minha casa não tinha televisão, minha mãe colocou televisão no quarto, porque eu não gostava de televisão, tocava órgão, né? Nossa, bem E, tradicional, né, Carol? sim, tocava órgão. E, enfim, Não, eu fico imaginando a cena, Carol, você tocando órgão. e olha que é difícil, hein? Clave de sol, clave de fá e Uau. pedaleira. Baixo, Ah, muito bom saber que você não, mas eu teve tocava. dom. Vamos colocar ela já pra fazer algumas coisinhas. Ai, gente, e aí, enfim, fiquei minha mocidade inteira, minha adolescência Sim. inteira na igreja, me batizei, fiquei lá, enfim. E conheci um irmãozinho da igreja, tocava violino, que uau, né? Caro servo de Deus, olhei, né? E aí, nessa igreja tinha uma doutrina de você buscar a palavra antes de você começar a namorar. Então, quando você começa a namorar, já é a certeza que aquela pessoa vai É ser pra sua casar. esposa. Uhum. E aí, na minha cabeça, né? Quando eu chegar lá no céu, eu vou conversar com Deus. E aí, Deus, o que aconteceu? Porque até hoje eu não sei, né? Na minha cabeça, Deus confirmou. E aí casei com esse moço, só que ele já tinha problema com drogas. Só que assim, nós estamos falando de muitos anos atrás, né, gente? Estamos falando de mais de 20 anos atrás, né? E não tinha assim, o conhecimento e não era tão falado que nem é Sim, hoje. sim. Então eu dentro da igreja não tinha nem televisão, assistia, não tinha ideia sobre drogas, sobre a dependência química, o que que ela faz, né? Então na minha cabeça, na hora que eu casar com ele, todo o meu amor, né, vai Sim. fazer com que ele pare de usar. E fora a Vai fazer dependência uma obra. emocional também, né, Carol? Porque querendo ou não, você é uma adolescente, passando por toda aquela situação, entra muita questão da religiosidade e tudo mais, e você entra nessa questão da dependência emocional com uma pessoa, né? E aí a falta de discernimento também, você pode pensar assim, mas Deus me respondeu. Mas aí às vezes é a emoção que responde antes, não é A gente verdade? sabe que Deus não ia. Deus não. Sei lá.
Eu vou ter papo com Deus nessa parte aí, né? Sim, hoje, sendo psicanalista, entendendo sobre autoconhecimento, com certeza foi a dependência emocional que fez eu entrar no relacionamento assim e fazer tudo que eu fiz. Na verdade, com certeza foi isso que foi o grande motivo, né? De eu ter entrado num relacionamento desse jeito, né? E, enfim, e aí casamos, minha família toda contra, a família dele também, a família dele não foi, né, no casamento, enfim. Meu Deus. E Minha você mãe- novinha ainda, né? Sim, eu tinha uns 21 anos quando eu casei. Eu lembro que minha mãe, eu acabei de assinar no cartório, e aí eu fui abraçá-la, né, feliz, porque amava, né? E ela nem chegou, nem me abraçou, assim, sabe? Ficou com a mão assim. E, enfim, casei nesse contexto. Quem lida com alguém que é dependente químico, se você tem algum parente, alguém próximo de você, você vai saber que a gente costuma falar assim, a história é a mesma, só muda o personagem. São mais Né? personagens. Então é aquela história, ficava a noite inteira usando na rua, chegava em casa de manhã e chorava, falava que não ia fazer mais. E eu perdoava, e às vezes não perdoava, às vezes pegava a mala, fazia que às vezes ia embora. Depois ele vinha atrás de mim, aí eu pegava as malas de novo, voltava de novo e fiquei nisso um período curto. E um dia, a gente estava em casa, porque ele me deixava sozinha em casa, a gente não tinha televisão, então eu ficava a noite inteira chorando e tal, né? E aí um dia eu peguei e falei para ele assim: leva eu junto. Não me deixa aqui em casa sozinho. Quando você for, só quero estar junto. Né? Minha intenção não era usar, minha intenção era estar Junto com dependência ele. emocional. A dependência emocional. Estar junto dele. E aí, nesse mesmo dia, ele falou: então, vamos dar uma volta, vamos dar um rolê. Meu Deus. E aí, usamos, enfim, maconha. E aí, depois ele me mostrou a cocaína. Como ele já estava no crack, então eu já. Ele me falou como é que eu fazia, enfim. Naquele primeiro momento eu não senti nada. Porém, depois daquele dia, a gente trabalhávamos o dia inteiro, e aí chegava à tarde e ele. Enfim, a gente ia usar e fiquei assim muitos anos da minha vida. Então, na verdade, essa é a minha dor maior. A dependência química, ela é pela medicina, né? Ela é uma doença incurável, progressiva e fatal, né? Sair das drogas realmente é um milagre, né? É muito, muito difícil, mas com uma rede de apoio, com várias pessoas, né? Com você entendendo sobre a doença, porque com certeza foi isso também que me ajudou, mas acima de tudo isso, né? Um Deus poderoso. Amém. Que pôde me resgatar daquele lugar. E aí você entende, né, essa questão realmente da dependência emocional, como faz você viver coisas realmente que não é pra você viver, né? Porque você literalmente se convidou pra isso, né? Pela questão realmente do amor que você sentia por ele e tudo mais. Isso é triste, porque a gente vê muitas pessoas numa situação dessa, né? Que às vezes acabam fazendo coisas que não é pra fazer porque se apega a um relacionamento, a uma crença, a qualquer outras coisas que se levantam, realmente pela questão emocional que se levanta. Assim.